Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo mais uma vez. Esse é uma série de devocionais em que eu estarei falando sobre alguns personagens bíblicos, histórias que eu tenho certeza que vão trazer lições preciosas para a sua vida. E o tema de hoje é o Deus que me vê. Fica comigo até o final desse vídeo. Com certeza você já ouviu falar na história de Abraão e Sara, os patriarcas da Bíblia. Abraão recebe uma promessa do Senhor, ele ouve o Senhor falando com ele, fazendo uma promessa sobre a sua descendência, que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. E então ele confia naquela palavra e Abraão vai ser conhecido como o pai da fé. Mas há um processo a ser cumprido, desde o momento em que Abraão recebe a primeira promessa de Deus, a palavra do Senhor, até o momento em que o seu filho Isaque, que é o filho da promessa, de fato, nasce. São 25 anos de espera, 25 anos de processo na vida de Abraão para que ele fosse aperfeiçoado a cada dia, passando por diversas situações, para que hoje pudesse ser de fato conhecido como o pai da fé. E no meio dessa história, nós temos ali a história de uma mulher, uma história muito peculiar. Ela era uma serva, a serva de Sara, e ela se chama Agar. E é sobre ela que nós vamos falar nesse vídeo. Vem comigo em Gênesis 16. Diz assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele a possuiu e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo, coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica em Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai, que quer dizer o poço daquele que vive e me vê. Uau! Que história mais complicada, não é? Casos de família aqui na Bíblia. Veja bem, Sara já havia se passado 10 anos de quando eles haviam chegado em Canaã, 10 anos daquela primeira aparição do Senhor, digamos, para Abraão, e nada havia acontecido. Ela ainda não tinha tido filhos, então ela já começa a entrar naquele processo de desespero. A promessa do Senhor não vai se cumprir através de mim. Talvez seja uma promessa para Abraão, mas não através de mim como esposa. Então ela tem uma ideia de pegar um atalho, de dar uma ajudinha ao Senhor. E era comum naquela época para a continuidade da descendência. Então, se a mulher era estéril, poderia ser dada uma outra esposa ao marido ou a sua serva para que os descendentes pudessem ter essa continuidade na família. Então, Sara usa desse artifício
e entrega a sua serva, Agar, que era uma mulher egípcia, era uma mulher de outra cultura, era uma mulher de outros costumes, uma mulher de outros deuses. Então, Agar se deita com Abraão e ela engravida. E quando isso acontece, começa um conflito entre as duas muito acirrado. Tanto que Sara fica tão irritada com essa situação que ela vai cobrar isso de Abraão. E Abraão tem esse posicionamento com Sara dizendo: você criou esse problema e agora você vai lá e resolve. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Faça o que você quiser com a sua serva. Então Sara, ela humilha tanto Agar, ela maltrata tanto, como diz a palavra, Agar, que Agar foge. Ela foge num sentimento de profunda tristeza, num sentimento de não estar sendo vista por ninguém, de ninguém estar enxergando o sofrimento dela. Ela fez o que lhe foi ordenado para fazer, então nesse momento ela se sente totalmente injustiçada por aquela situação que ela está passando, porque ela não foi a causadora dessa situação. Na verdade, a falta de fé de Sara é que gerou esse problema e Abraão acaba sendo conivente com essa situação, não é mesmo? Olha só um problema tão grande que acontece na família de um dos patriarcas, de um grande homem de Deus que estava sendo chamado, que estava sendo também aperfeiçoado pelo Senhor. Mas eu quero focar aqui em alguns aspectos que nós vemos a partir do momento em que Agar foge. No versículo 7 diz que o anjo do Senhor encontrou Agar. E é tão lindo ver que quando a Bíblia traz o anjo do Senhor é que é o próprio Deus. O próprio Deus vem ao encontro de Agar. Ele vem para falar com ela, ele questiona ela, onde você está, o que você está fazendo, para onde você vai. Então ela, com profundo pesar, ela diz: eu estou fugindo. Mas é tão lindo ver que o Senhor faz questão de vir ao encontro dela, porque o Senhor queria trazer um apaziguar naquela situação. Então, independente da situação que você esteja passando, talvez uma situação de amargura, talvez uma situação de injustiça, ou que você não sabe mais como solucionar esse problema, se você tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor, se você tem caminhado com Ele, saiba que Ele vem de encontro a você para falar com você e te dar o direcionamento necessário. E logo em seguida, o Senhor diz para ela no versículo 9, disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. É tão interessante ver que Deus, ele não passa a mão na cabeça de Agar, não é? Ele não diz: coitadinha, eu vou te tirar desse momento de tristeza, desse momento de tribulação, vem, eu vou preparar aqui uma casa só para você, pessoas que vão cuidar de você, que vão zelar por você, eu vou tirar totalmente essa angústia, essa tribulação momentânea que você está passando, coitadinha da minha filha. Não, Deus diz para ela: volte e se sujeite à sua senhora. E eu achei tão interessante isso porque esse era o papel de Agar. Ela era uma serva, então ela tinha um papel a cumprir, ela tinha uma responsabilidade para com a sua senhora. E em momento nenhum Deus tira essa responsabilidade dela. Muitas vezes nós achamos que por servirmos ao Senhor, que o Senhor vai passar a mão na nossa cabeça e vai nos tirar de todos os problemas, que a vida com Deus não tem dificuldade, porque o Senhor nos livra de tudo, porque o Senhor faz tudo para nós. Quando, na verdade, não é que o Senhor nos tira das dificuldades, dos momentos de tribulação, o Senhor passa conosco. Então ele vai e fala isso para Agar, dizendo: volte, cumpra o seu papel, faça aquilo que você tem que fazer, é sua responsabilidade servir a sua senhora, faça isso, o melhor que você pode fazer e eu estarei com você. É tão lindo ver como Deus está se revelando a Agar. Até então ele era o Deus de Abraão, havia se revelado ao patriarca da família, mas agora ele está se revelando também para a serva nesse momento de dificuldade. E mais à frente, Deus faz uma promessa para ela. Ele diz: multiplicarei os seus descendentes que ninguém poderá contar. E ele vai falando sobre o nome daquele menino que ela deveria dar. Ele vai se chamar Ismael. Então ele faz uma promessa para ela como quem
acalma a tribulação, né? Trazendo um fio de esperança. Olha, essa tribulação é momentânea. Você vai gerar, você vai ter o seu filho e eu estarei com você e eu vou multiplicar a sua descendência também. Então Deus traz uma esperança no futuro, como Agar poderia se sustentar naquilo que o Senhor estava prometendo para ela. Não é tão lindo isso que o Senhor faz? E ela se sente, nesse momento, tão abraçada pelo Senhor, ela percebe a revelação desse Deus único, desse Deus maravilhoso, né? Porque ela vem de uma outra cultura, onde haviam muitos deuses, e ela vê, nossa, o Senhor veio ao meu encontro. Mas ela sente esse amor, essa misericórdia desse Deus tão maravilhoso, que no verso 13, ela diz assim, este foi o nome que ela deu ao Senhor. Agar nomeia o Senhor como o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Finalmente ela se sente vista, ela se sente enxergada, ela sente que alguém estava lá para ela no momento de tribulação. E bem, se você conhece um pouco essa história, ou se você não conhece, você pode continuar lendo a história e você vai ver que lá na frente, depois, quando Ismael tem por volta de 13 anos, Isaac, que é o filho da promessa que Deus havia prometido para Abraão com a sua esposa, né, Sara, ele nasce. E Sara, mais uma vez, o conflito entre elas, esse conflito familiar, vai se aflorar mais uma vez, e Sara faz com que Abraão expulse Ismael e Agar da sua casa. E Agar, talvez ela se esqueceu por um momento da promessa do Senhor e ela se afasta do menino para chorar, achando que ali era o fim dos dois. Mas Deus, em sua misericórdia, mais uma vez vai se revelar a Agar. Vai chamá-la e dizer, Agar, eu estou com você, não se preocupe, eu vou cuidar do menino e vou cuidar de você também. Mostrando que o Deus que vê é o Deus que cumpre as suas promessas. Talvez você possa estar passando por uma situação de luta, por uma situação de dificuldade, uma situação de injustiça, ou uma luta contra você mesmo, contra um pecado, contra uma limitação. Mas se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, o Senhor te encontra. O Senhor te ajusta, Ele faz as correções necessárias, então esteja de ouvidos abertos para ouvir e para receber as correções do Senhor, para que você esteja cumprindo o seu propósito. E mais do que isso, Ele é o Deus que nos vê, Ele te enxerga, Ele vê o que está no seu coração, além daquilo que é físico, daquilo que é passageiro, daquilo que as pessoas estão vendo. O Senhor vê o seu interior. E Ele vê também a pessoa que você vai se tornar, se você se deixar ser moldado por Ele. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida, como tem edificado a minha. Um forte abraço e até o próximo vídeo.